senhoras e senhores, estamos aqui para um dia mais que especial, mais um capítulo do podcast da Belis, onde nós trazemos assuntos da odontologia, da estética, muitas dúvidas, inclusive, se você pretende fazer facetas ou lentes de porcelana, presta atenção, porque olha só, nós anotamos aqui as 5 principais dúvidas sobre lentes e facetas de porcelana que o ChatGPT deu para nós. A inteligência artificial foi lá e perguntei quais são as 5 principais dúvidas sobre lentes e facetas de porcelana e ele listou essas 5 principais dúvidas e você que está assistindo vai ter de primeira mão, com altíssimo nível, as melhores respostas que você pode confiar a respeito disso. E qual é a importância disso na minha vida? Você quer saber a importância disso? É o seguinte, você está com o celular, aí você faz uma selfie aqui, você grava um vídeo, e aí de repente você vai lá, edita. Por acaso você quando faz uma foto assim, uma selfie, grava um vídeo, cria conteúdo, posta uma foto na rede social, você tem que ficar editando um monte, procurando filtros que deixam os dentes mais brancos? Se você é uma dessas pessoas, então presta atenção que o capítulo de hoje é especial para você, porque nós temos aqui hoje nada menos, nada mais que a grande, enormíssima convidada, nossa especialista na parte, né, de prótese das lentes de porcelana, doutora Monique Jorge. Eba! Eba! Seja muito bem-vinda. Obrigada! Aê! Que bom estar aqui. Vamos lá, então, depois de toda essa introdução, adorei, né? O GPT hoje, a inteligência artificial é maravilhosa, né? Olha lá, vamos aí, tirar as 5 maiores dúvidas. É direto, falar um pouquinho. Aqui é preto no branco, você já vai ver como é que... Porque eu tenho uma dúvida, eu não quero enrolação, tenho dúvida, eu quero saber, Sim. Primeira pergunta, tá aqui, ó, primeira grande dúvida a respeito das lentes e facetas de resina, chama-se durabilidade. Quanto tempo dura uma lente? Ou um sorriso novo transformado pelas lentes? É uma grande dúvida, né? Uma delas, a primeira, inclusive. Essa inteligência artificial está ótima. É a durabilidade, né? Eu faço um investimento no meu sorriso, né? Isso tem investimento de tempo, financeiro. Quanto tempo vai durar? Então, a gente fala aí que isso depende muito do controle e da manutenção de cada paciente. Mas, cientificamente falando, é uma média de 10, 15 anos, tá? As lentes de porcelana. Uma média de 10 a 15 anos. Doutora Monique, você já está, né, pelo que eu sei, pelos cálculos, você já tem uns 10 anos de vida profissional aí. Eu já estou com 22 anos. Nós somos, né, já temos uma carreira onde nós também já sabemos, já vimos muita coisa. Uhum. A gente sabe que esse prazo de 10 é um prazo que a gente coloca, mas não necessariamente ela tem que ser trocada. Ela não tem uma validade, certo? Não, certo. Vamos comparar. Isso. Tem gente que... Eu sei que antigamente colocava prótese de silicone, por exemplo. O médico falava, olha, 10 anos vence, esse material já não serve mais, nós vamos ter que substituí-lo. Ou uma prótese cardíaca, né? A lente, ela tem um prazo de validade, você vai ter que trocar em X tempo ou ela bem adaptada, bem higienizada, fazendo uma boa manutenção, eu posso ficar com ela? Pode passar esse tempo, com certeza. Pode, e tem pacientes, 10 anos que eu faço, né, que eu tô na área, 9 anos especificamente fazendo a parte das lentes e das reabilitações. Então, a gente tem lá os pacientes que vão fazer as manutenções com a gente até hoje, aí que tem já 8, 9 anos com as lentes, estão perfeitos, em perfeito estado, tá? Então, a gente pede para fazer o controle. O que é o controle, doutora? Mas o que é o controle? O controle, ele é diário, nada mais, nada menos, com uma ótima higienização. O que é essa higienização? Escova de dente, né? Escovação, fio dental. Tá? Isso é o que faz com que dê longevidade à tua reabilitação, ao teu sorriso. Junto a isso, as manutenções conosco, né? Visitas ao dentista para fazer nada mais, nada menos que uma limpeza, uma profilaxia, tá? A cada 6 meses a gente pede. Então, quem faz esse controle, essa manutenção, tem longevidade com as porcelanas e pode, sim, passar de 10, 15 anos, como diz os livros. Muito bem. E uma pergunta sobre a longevidade. O que eu preciso fazer para que tenha uma longevidade ainda maior?
Você comentou sobre a manutenção, mas o que é esse cuidado? É um cuidado diferente de quem tem dentes naturais? Que eu tenho que fazer? Não é diferente, tá? Lentes, a gente sempre fala que lentes viram dentes, certo? Então, o mesmo cuidado que você tem com os seus dentes naturais, com a higienização, uma boa escovação com o movimento devido, fio dental e as manutenções a cada 6 meses, que são as limpezas, né? As profilaxias, as limpezas conosco, os dentistas, a cada 6 meses, esses são os cuidados. Nada difere de quem não tem lente. Muito bem. Vamos agora para a pergunta top 2 do Chat GPT, onde você está lá questionando. Ó, a segunda pergunta, recorde de audiência lá. Chama-se aparência. Doutora, como ficará a minha aparência? Como ficará o meu sorriso depois das lentes, das facetas lentes de porcelana? Essa é uma pergunta bem individual. Então, como que vai ficar a aparência? Para começar, né? Vamos falar que vai ficar o que é belo fica muito mais belo, né? Mas a beleza está nos olhos de quem vê. Eu sempre falo isso. Então, o que é importante para que a gente chegue aonde você quer, o que você quer enxergar? Quando você se olha no espelho, o que você quer ver, né? Então, essa conversa e esse alinhamento existe entre a profissional e o paciente, o nosso paciente, né? Qual é o desejo? É dentes mais brancos? É dentes maiores? É dentes mais compridos? Dentes similares ao artista fulano da Globo, não sei, enfim. Então, a gente pega essas referências e dentro das limitações do seu caso, a gente desenha o seu novo sorriso para que você consiga, depois de terminado, olhar teu sorriso e ver aquilo que você esperava, superar as suas expectativas em relação ao sorriso, tá? Muito bom. E quando a gente fala em aparência, existe muito uma questão da escolha da cor, né? Tem gente que gosta de um branco... Bem branquinho? Bem, assim, portinha de geladeira. E tá tudo bem, a gente não tem senso de crítica nesse sentido. Mas tem pacientes que gostam de um dente mais natural, um outro mais branco. Fala, doutor, eu tô pagando... Eu quero branco. Quero que veja assim, o que eu fiz. Eu quero assim, dá-lhe. Ou tem aqueles que falam, doutor, eu quero meus dentes mais bonitos, mas eu não quero que ele chegue antes de mim. Ele tem que chegar, parecer que eu fiz um clareamento, que eu estou cuidando. Como é a escolha nesse sentido, a escolha da cor ideal? Dá para escolher o cliente, o paciente, ele interfere nisso? Ou como é que funciona? A gente precisa entender exatamente isso. Precisa entender o que o paciente quer, né? Se é uma linha mais natural, se é um branco mais... branquinho mais... Eu falo que é igualzinho o papelzinho de folha, né? Papel sulfite. Isso. Então, eu preciso entender antes. Entendido isso, existe uma escala de cor. Ah, doutora, mas o BL1, né? Isso eu acho que foi muito polêmico, inclusive, quando aconteceu o Big Brother, onde a maioria das meninas tinham facetas, umas de resina, outras de porcelana, mas elas comentavam entre as conversas que, qual a escolha da tua? Foi BL1. Então, depois disso, chegou muitos pacientes e falando, doutor, não quero que seja BL1, porque BL1 eu vi que da menina é um branco muito branco, é um branco mais opaco, um branco mais leitoso, enfim, que não tinha muita naturalidade. E aí, a gente vai trabalhando isso. Então, o BL1, ele pode ser tanto mais opaco, mais leitosinho, como ele pode ser um BL1 mais natural. Isso depende da escolha da nossa pastilha, tá? Entra uns termos mais técnicos, que eu explico isso para os pacientes, mas eu gosto de trabalhar muito com o branquinho e que traga um pouquinho da naturalidade, mas existem pacientes, como o doutor Hugo acabou de citar, que querem um branquinho que pareça ser mais opaco, mais leitoso. E a gente respeita aquilo que vocês desejam, não existe uma imposição, né? Nossa, para com vocês, então acho que o desejo é muito a gente entender e executar para que você olhe. Quem vai olhar o teu sorriso todos os dias é você, então é você que tem que estar feliz, isso. A gente trabalha dentro das expectativas única de cada paciente. Muito bem, e quando a gente fala em aparência, é muito comum também nós termos a dúvida
a respeito do tamanho do dente, né? Dentro da aparência. Eu posso aumentar os meus dentes, ficar com eles maiores? Até que limite eu posso aumentar o meu dente? Eu tenho bruxismo, desgastei muitos dentes, eles estão pequenininhos. Posso aumentar com segurança? Aumenta o risco de quebrar ou não? Então, como que funciona essa questão do aumento do tamanho do dente? Pode. A gente precisa entender, né? A gente estuda uma linha de estética onde a gente trabalha a harmonia de cada rosto, de cada face, né? Então, existe uma harmonia de comprimento, de largura para você, existe para o outro. Isso é muito único. Mas a gente desenha isso e, assim, principalmente os pacientes que têm bruxismo, aqueles pacientes que acabaram perdendo bastante a altura do dente e comprimento, quando a gente vai aumentar, estranha um pouquinho, falar, ai, doutor, acho que eu fiquei muito dentuço, né, nesse primeiro momento, porque a gente aumenta um pouquinho mais. Então, a gente vai fazendo isso gradativo. Para isso, existe o mocap, que é um test drive, né, hoje. Então, vocês não são surpreendidos por, a doutora desenhou o dente comprido, assim, eu não gostei, levei uma surpresa e agora não posso voltar atrás. Não. Hoje a gente trabalha em conjunto, então a gente desenha, apresenta, vocês visualizam e concordam ou não. Ali a gente diminui, aumenta, mas a gente trabalha dentro de uma harmonia que vai ficar bonito para o seu sorriso. Significa que a gente consegue, então, ter uma prévia de como vai ficar antes de tomar a decisão, porque é uma decisão difícil. É uma decisão difícil, por isso a gente faz um test drive, que a gente chama de mocap. Mocap é o test drive. O que é isso? O que é isso? Doutor, o que é mocap? O que é test drive? Então, vamos lá. O test drive a gente desenha, né, o teu novo sorriso, projeta, o laboratório imprime um modelo do teu novo sorriso e eu vou te apresentar. Como que a gente apresenta? A gente coloca uma resina líquida dentro de uma muralha, de uma moldeirinha, coloca em boca e essa resina endurece. E ali você consegue visualizar teu novo sorriso. Em comprimento, em largura, só não em cor. Ali não é a parte que a gente define a cor, isso é depois. Mas nesse momento a gente já consegue visualizar. Então, se ficou mais compridinho, não gostou, acho que eu fiquei muito dentuça, a gente diminui. Não, acho que a doutora poderia aumentar um pouquinho mais. Você acha que dá? Acho que dá. E ali a gente rabisca. Nada mais é que um projeto onde a gente consegue rabiscar e melhorar, alterar se for necessário. Que maravilha, né? Porque existe uma dúvida muito grande, como vai ficar o meu sorriso, né? A aparência final. Então, a gente consegue, de fato, fazer esse teste. Existe uma simulação em digitais hoje também, né? Então, eu ia falar que há pouquíssimo tempo atrás, a gente não conseguia. Era tudo muito no escuro, né? Quando você via, as porcelanas vinham já prontas e já instalava, na hora se não gostava, era mais difícil, não tinha, era bem no escuro, vamos dizer assim. Então veio o mocap, que é o test drive, e agora tem os digitais. A gente vai, né? Tudo vai evoluindo. Então, digitalmente, hoje, não necessariamente precisa colocar em boca. A gente já lá, digital. O Zuruga adora fazer simulações, né, doutor? Eu gosto. Ele adora. Se deixar, eu faço com todo mundo. Na verdade, eu faço com todo mundo. Essa é a verdade. A verdade é essa. Mas o que acontece? Olha só, nós estamos aí em pleno século XXI com inteligências artificiais, né? Então, hoje existe um recurso. Então, fica o meu convite a você que está com dúvida em relação a como vai ficar a aparência do seu sorriso. Eu te faço um convite mais que especial, pessoal, personalizado, para que você, presencialmente, nós vamos fazer junto com você as fotos e nós vamos fazer uma simulação digital do que, na hora, de que seria possibilidades para o seu sorriso, inclusive com intensidades de brancos diferentes, um pouco mais natural, uma linha mais branca, digitalmente. Você vai ali ter
uma primeira impressão e conseguir, inclusive, se visualizar se é isso que você quer para você, vai te dar segurança para tomar o próximo passo, que é iniciar o projeto. Iniciado o projeto, você vai experimentar em boca, que daí, de fato, nós vamos fazer isso digitalmente. Vamos imprimir um modelo, vamos colocar em cima dos seus dentes o que seria uma simulação real e verídica. Aí você vai provar de verdade. O digital aceita tudo, agora ao vivo e a cores é uma das partes mais importantes. Provou, aprovou, a gente inicia o processo de construção das lentes. Então, fica o convite para que aqui na Belis você possa fazer a simulação do seu sorriso. Entre em contato conosco que você vai se surpreender com o que nós podemos fazer por você. Né? Maravilhoso. Muito bem. Outra grande dúvida, então vamos lá. Hoje, pergunta número 3. A terceira principal dúvida, segundo o ChatGPT, a respeito das lentes e facetas de porcelana é sobre o processo. Como é realizada? Eu iniciei, entendi, provei, achei que ficou legal, todas as provas, aí, simulações. E agora nós vamos iniciar. A partir de amanhã está marcada a consulta para começar. Como é o processo de execução? Quais são as etapas? Pelo que eu vou passar? O que eu devo esperar dessas próximas consultas? É a dúvida. Quantas vezes eu preciso vir, né? Quantas sessões eu tenho que vir? Quanto tempo eu preciso ficar na cadeira? Então, vamos lá. Basicamente, um dia, uma sessão que a gente faz os preparos. O que são os preparos? Os preparos são preparar os dentes para receber as lentes. Isso já gera algumas outras dúvidas, né? Doutora, mas desgasta muito? Não. Hoje a gente trabalha com desgastes minimamente invasivos. São desgastes absolutamente o necessário, que são desenhos anatômicos que a gente faz em dente para receber a lente. E a gente ter uma adequada, né? Uma adaptação adequada, tá? Mas eu vi lá que o fulano passou na televisão que ele tinha os dentinhos bem parecido de... Como que eles falam? Parecido de tubarão? Bem desgastados. Esses não são desgastes para lentes, tá? Esses são desgastes para dentes inteiros, que a gente chama de coroa. Então, mas e será que eu vou precisar? Será que não? Então, por que cada paciente é único? Tem alguns que sim, por outros motivos. Porque tem um dente que fez tratamento de canal, ele está muito escuro, às vezes tem que desgastar um pouquinho mais. Mas, na grande maior parte hoje, os desgastes são minimamente invasivos, tá? Então, a gente feito a sessão de preparos, a gente molda ou escaneia, né? Que hoje o nosso processo digital, a gente faz escaneamento, existe a moldagem, existe o escaneamento, tá? E a gente manda para o laboratório com todas as nossas especificações para que sejam confeccionadas as lentes, né? E aí, existe uma segunda sessão. Quanto tempo depois? Depende. 3, 4, 5, 7. Depende de quantos elementos são envolvidos. Volta e a gente faz prova e cimentação. Então, a gente prova, coloca tudo em boca, fotografa, olha no espelho. Aprovado, cimentação. E se não aprovar? Se precisar fazer qualquer tipo de alteração, a gente fotografa, manda para o laboratório, 1, 2 dias, volta e a gente faz a cimentação. Muito bem. Isso é comum. É muito legal explicar, ter esse entendimento, porque existem, de fato, tratamentos, enfim, realizações, né, de execução, que você prepara, molda, escaneia na sessão número 1. Sessão número 2, vem para fazer a prova. E se já der a aprovação, né, você vai provar para aprovar. Aprovou, já é realizada a cimentação. Fez uma sessão de preparo, moldagem, escaneamento. Na segunda sessão, você está cimentando. Uhum. Caso não consiga, e é comum, né? Que a gente tenha alguma... olhar mais crítico. Isso, alguma alteração. O lugar que a gente quer que esteja um pouquinho mais translúcido.
um dentinho que a gente quer que esteja um pouquinho, de repente um pouquinho mais comprido, enfim, por isso que é tudo único, justamente porque a gente passa esse olhar, esse refinamento com o todo, que é no teu rosto, com a harmonia do todo, para que a gente aprove e cimente. Então, às vezes tem uma alteraçãozinha, mas aí levam aí 2 dias para que aconteça e a gente cimente. Eventualmente aí a gente vai para uma terceira sessão, né? Ou quarta, enfim, mas esse seria o processo que seguiria como um ritmo normal para a execução. Né? Doutora, nesse meio tempo, eu fazendo a pergunta para mim mesma. Doutora, nesse meio tempo, eu fico como? Fica de provisório, tá? Então, os provisórios, esse enceramento que a gente faz, que é esse mocap, ele serve para que a gente fique de provisório, que é uma resina que você vai ficar provisoriamente nesse tempo até que as lentes sejam confeccionadas. Tá? Muito bem. Para maiores dúvidas, por favor, entre em contato diretamente com a Bellis, porque são muitos detalhes. Vocês estão percebendo? Nós estamos fazendo uma pergunta com muitas dúvidas dentro da própria pergunta. Isso é muito comum. Então, para você tomar a decisão de fazer as facetas, e acredite, as lentes e facetas, vamos falar de lentes, vou chamar de lentes, elas não são todas iguais. Então, o profissional que você vai escolher para fazer, se você fizer, pegou você, a irmã e a mãe, cada uma fez em um lugar, inclusive, pode ter certeza. Já aconteceu. Já aconteceu. São 3 trabalhos diferentes. Se você fizer, você fez, não gostei, fiz em outro. Se você fizer 3 planejamentos de 3 lentes em 3 locais diferentes, serão 3 resultados diferentes, porque é um trabalho extremamente personalizado. Então, acredite, lentes de porcelana, as facetas, elas não são todas iguais. Ela depende absurdamente da habilidade, da destreza, da experiência do profissional que está te atendendo. Nós estamos falando com a doutora Monique, são 10 anos de estrada, fazendo a transformação já de milhares de sorrisos. Então, essa expertise, você ter essa relação com o laboratório, a comunicação entre o profissional e o laboratório, para poder traduzir, né, exatamente aquilo que você quer, o tamanho, o formato, porque você tem um ideal de sorriso, né? Sim. O paciente chega falando assim, doutor, eu quero dente maior, mais branco, eu gostei desse sorriso aqui, traz as fotos e tal. Então, imagina que o profissional tem que pegar toda essa informação, transportar para o laboratório tem que interpretar isso, de fato, traduzir isso em dentes, personalizar e retornar. E que você receba, de fato, aquele que você deseja. Então, tome cuidado. Tem muita coisa sendo feita no facão, nas coxas, com profissionais, infelizmente, que ainda estão numa curva de aprendizado e muitas vezes, até de forma irresponsável, fazem sem saber o que estão fazendo. Então, assim, e a gente vê isso tome uma decisão com certeza de quem está fazendo. Perde o histórico. Né? Uma coisa muito legal. Doutor, me mostra uns 40 casos seus, uns 50 casos. Deixa eu dar uma olhada. Quantos anos você tem de profissão? Quantos anos você tem de especialidade? Cadê os seus casos? Cadê o depoimento dos pacientes? O pessoal tem um contato, 2, 3 telefones de pacientes que já fizeram. Faz uma pesquisa antes, certifique-se, tenha certeza na escolha do profissional, porque essa escolha pode transformar o seu sonho num grande pesadelo. Mas se a escolha for correta, o seu sonho se realizará e você será uma outra pessoa. É verdade. E a gente fala isso porque a gente acaba recebendo bastante retrabalhos, né, Hugo? Hoje a gente tem uma demanda de retrabalhos e não em função de tempo, até porque as lentes, né, as porcelanas, elas não têm tanto tempo assim, né, no mercado. Então, a gente recebe uma gama de retrabalhos que funcionalmente estavam deixando a desejar. É isso aí. Adaptação, a cor, o formato, tudo isso é levado em conta. Né? Muito importante. Muito bem, senhoras e senhores. Agora nós vamos para a 4ª pergunta mais famosa no chat GPT, ou seja, são as dúvidas que você tem agora na escolha para fazer as suas lentes de porcelana. Pergunta número 4. Sensibilidade. Doutora, eu já tenho sensibilidade, eu já tenho umas retrações. Essa sensibilidade vai aumentar ou vai resolver, vai diminuir?
Boa pergunta. A tendência é diminuir, tá? Então, o que acontece com as retrações? As retrações é em função da gengiva que sobe, vamos dizer assim, né? E expõe um pouquinho da nossa dentina, da nossa raiz, muitas vezes, e isso gera sensibilidade, né? Passa a gerar sensibilidade para o paciente. Porque a gente perde o que a gente fala assim de proteção, que é a capinha, que é o esmalte. Isso faz com que gere sensibilidade para o paciente. Então, as lentes, o que a gente faz? Cobre, dá cobertura, né? Porque a gente faz as lentes, os preparos e as lentes lá rente à gengiva. Então, a gente vai cobrir aonde estava exposto e gerando sensibilidade, a gente faz a cobertura e a tendência é tirar a sensibilidade. Ah, mas durante o processo, doutora, eu senti sensibilidade. Ah, não, mas a minha amiga fez e teve sensibilidade. Pode acontecer? Pode acontecer. Porque quando a gente faz e prepara, como eu havia falado antes, às vezes tem uns preparos que a gente precisa fazer de um pouquinho mais, assim, desgastar um pouquinho mais os dentes, né? E no tempo que fica com o provisório, às vezes bate, lá entra uma aguinha, enfim, e dá uma sensibilidade, tá? Pode acontecer, mas isso é totalmente temporário. A sensibilidade, ela não pode se permanecer. Se você que fez lentes já passou 3 meses, 4, 6 meses, você ainda está com sensibilidade, visite o seu dentista e precisa ver da onde está vindo, né? Qual é a causa? Por que você continua sentindo sensibilidade? Porque não é normal, não pode ficar ad eterno com sensibilidade. Pode ser temporária, ela pode existir. E que a gente, com o medicamento, alguma coisa, nesse tempo, a gente zera, né? Toma alguns dias e zera. Se acontecer, porcentagem de que acontece sensibilidade é mínima, tá? São poucas pessoas que têm sensibilidade. Grande maior parte não sentem absolutamente nada. Pronto, uma grande dúvida essa. E é muito legal porque, de fato, a gente tem um risco, tem um medo, né? Tipo, vou preparar, vai desgastar muito meu dente. Você vê que hoje a gente fala preparos minimamente invasivos. Sim. Em geral, esse desgaste é quase que só uma asperização da superfície, mantendo inclusive a estrutura do esmalte. Mas nós estamos falando isso de dentes que estão 100%, que não tem uma restauração. Sim. Muitos dentes têm restaurações já mais antigas, maiores, tem aquelas restaurações de amálgamas antigas, já tem uma coroa de porcelana. Que a gente remove para substituir, né? Tem que trocar. E aí a gente troca, e nessa troca às vezes gera uma sensibilidade. Pode ficar sensível. Mas é temporário. E numa própria reabilitação, num paciente tem um sorriso, muitas vezes ele tem um implante aqui. Aí ele tem uma coroa, aí tem uma faceta, aí tem uma lente. Num próprio sorriso, numa reabilitação, você encontra diversas formas de porcelana, como lentes, como facetas, como coroas, né? Sim. Então você também não tem que se apegar e se preocupar muito nessa parte técnica. Você está dando um ok, contratando o melhor profissional, a melhor clínica da região, justamente para que esses detalhes sejam realizados e preocupados e bem cuidados pela profissional. O importante é para você o resultado final. Né? Que todos estejam falando a mesma língua. Independente de ser lente, faceta ou coroa, eles têm que estar da mesma cor, seguindo um padrão, uma harmonia no sorriso. Isso mesmo. Senhoras e senhores, olha só, confesso que agora vem a quinta dúvida. Sim, aqui a quinta principal dúvida, segundo os sites de pesquisa, né, sobre a odontologia, e ele traz aqui uma pergunta que eu diria assim que talvez seja até a primeira, número 1, porque de fato é a que a gente mais escuta quando um paciente liga na clínica e quer iniciar uma avaliação, quer agendar, mas antes disso ele já vem com uma primeira pergunta. Doutora. Quanto custa, doutora? Quanto custa uma reabilitação? Quanto custa uma lente, uma faceta de porcelana? Olha, acho que depois de tudo isso que a gente já conversou, quantos pontos a gente conversou, e assim, ainda existem várias outras especificações, né? Para que a gente chegue num planejamento final do sorriso. Então, é difícil, e eu sei que é o que vocês querem fazer, é saber o ponto. Liga, manda mensagem, quanto custa? Não, mas quanto custa uma faceta de porcelana? Então, assim, são muitos questionamentos e muitas respostas que a gente precisa ter para que a gente
consiga dar um valor, né? Quanto de fato vai custar? A gente precisa entender quantos dentes a gente vai mexer. É em cima, é embaixo, são 2, são 4, são 6, são 8. Todos são lentes? São lentes, facetas, coroa. Precisa de pino? Precisa de um clareamento prévio? Quanto tempo faz que não faz limpeza? Né? Então, para a gente chegar até a porcelana, existem inúmeras coisas que precisamos saber e ter respostas para que a gente chegue num valor final. Eu sei, não era a resposta que vocês queriam estavam ouvir. esperando, mas é a resposta que faz sentido, porque a gente de fato não consegue. Para nós também seria e é maravilhoso se você ligar e falar assim, não, custa X. Mas acredite, qualquer valor que for passado por telefone, pelo WhatsApp, sem uma avaliação prévia, sem um raio-x, sem umas fotos, sem análise do seu sorriso, você vai receber um valor completamente assim, ó, impossível de se precisar. Sempre vai ser mais ou menos que aquilo, e acredite, vai ser mais, né? Porque a gente não tem previsibilidade do que vai acontecer. E acima disso, né, eu acho que é o mais importante, você quer saber quanto custa a tua lente, a faceta, a lente de porcelana, muito mais importante do que o custo é você saber quem vai fazer. Onde você vai fazer? E acredite, por uma conversa de WhatsApp ou pelo site, ou que você entrou no Instagram, você não tem condições mínimas de você tomar uma decisão precisa com segurança do investimento que você vai fazer. Que a gente sabe que não é pouco. É muito? Não. É muito, pode ser muito quando ele, que é caro, desde que ele não fique bom. Ah, mas é caro, lente. Ela pode ser cara, desde que não fique bom. Se ela não ficar satisfatória, se você tiver que refazer, se quebrar, se infiltrou, se não durou 6 meses, ela de fato é cara. Mas um trabalho bem realizado, ele se paga no longo prazo, ele é barato, porque o investimento e o retorno que você vai adquirir é gigantesco. Quanto custa para você hoje não ter um sorriso perfeito? Quantos negócios você está deixando de fazer? Quantas pessoas você está deixando de interagir? Como que está o seu relacionamento em casa com sua esposa? Quanto tempo faz que você, seu esposo, que você não dá um beijo, que você vai perdendo a intimidade em casa, porque você não se sente seguro com o seu sorriso, até com a sua saúde, faltando um dente, um sorriso que não está legal, está torto, está amarelo, um dente diferente do outro, a sua autoestima está lá embaixo, você não passa um batom já há quanto tempo? Que você não tem vontade, prazer de se olhar no espelho. Justamente, olha o custo que é você não ter um sorriso bonito, uma aparência agradável. E a gente não necessariamente está falando de sorriso de Hollywood, de dentes super brancos. Nós estamos falando de uma aparência agradável. Agradável para você, principalmente. Quando olhar no espelho, quando você fizer uma foto, quando você estiver em mais pessoas, quando você estiver num relacionamento, quando você estiver fazendo uma entrevista de emprego, quando você estiver visitando uma clínica, visitando um cliente, fazendo um pedido, vendendo a sua imagem, vendendo o seu negócio, a sua autoestima, a sua segurança, a sua postura muda completamente a partir do momento que você se sente com um sorriso nota 10, que você olha para o espelho e fala, nossa, eu sou foda, eu sou bonito, tá bonito. Isso gera uma autoconfiança gigantesca. Então, acredite, o custo de você ficar assim é extremamente mais alto do que de você transformar o seu sorriso. É isso. É isso Qual mesmo? é o valor, né? Como se mensura, né? É o valor, não é o custo, é o valor, não é o preço, é o valor de tudo isso, né? É valioso. Invista em você. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Pense em quais são as 3 principais pessoas, nomes das pessoas mais importantes da tua vida? Se em um dos 3 nomes não é o seu nome, eu faço um convite para que você reflita sobre isso. Porque o primeiro nome que você tem que escrever é o seu. E você é a pessoa mais importante que existe nessa vida. Você tem que estar bem. E é muito comum entre pais e mães, principalmente mães, mulheres, principalmente as mulheres, mas assim, na grande maioria que eu conheço, se colocam num terceiro plano,
priorizam o esposo, os filhos, a casa, os vizinhos, a mãe, o pai, os cachorros, o trabalho, todo mundo menos ela. Existe até muitas vezes uma sensação de culpa quando você, né, já sentiu isso? Quando você se prioriza um pouquinho, você fala, não, vou me pôr em primeiro lugar. Não posso, porque não, primeiro eu preciso resolver. Sentimento de culpa. O do filho. Primeiro eu preciso resolver o do meu marido. E você vai ficando para trás. Sendo que o maior ato de amor pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, por todas as pessoas que você ama, é você estar bem. Você está em primeiro lugar. Então, primeiro, cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide do seu trabalho. É isso. Exatamente. Muito bem. Senhoras e senhores, estivemos hoje aqui nesse episódio da Bellis, da Bellis Cast. Eu acho que a gente pode, antes de finalizar, mostrar. Eu acho que nada como resultados, né, gente? Tem um vídeo de uma paciente essa semana. Presta atenção. Que ela se deu de presente de aniversário, depois de 52 anos. Ela falou para mim, doutora, agora eu dei de presente 52 anos. E agora é uma nova vida. A partir de hoje é uma nova vida. E não sou eu que estou falando. Vou mostrar o vídeo. Dia 24 de abril, meu maior presente foi estar aqui. Trocaria um carro, trocaria a viagem, tudo isso. No começo nova vida para mim vai começar agora. Com 52 anos. Fazendo quando? Hoje! De presente de aniversário. Melhor presente. Início à reabilitação no sorriso. Estamos começando um sonho realizado. Mais um. E semana que vem mais um. E depois vou abrir a boca para Suriri. Fiquem aí, já a gente mostra o resultado final desse sorrisão. Querida, esse foi o dia do início de um sonho dela. Olha, foi um sonho, a gente está tendo o prazer de participar e de fazer parte desse sonho. E ela foi muito interessante, porque ela relatou, doutora, agora eu me priorizei. Todos esses anos a prioridade foi o meu marido, foi os filhos, né? Foi exatamente o que a gente acabou de citar. E agora eu estou dando de presente de aniversário e agora eu estou no início de uma nova vida. Então, aí, né? Tá quão valioso é isso que faz. Mais do que exemplificado. E eu faço um convite para que você não espere seus 50 anos para que você se ponha em primeiro lugar. Pode ser hoje, pode ser agora. E é importante você se sentir bem o mais rápido possível. Porque a sua autoestima elevada, todo mundo ao redor vai ser feliz beneficiar. Também. Exato. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje aqui a nossa convidada, a doutora Monique, especialista na parte da prótese, nessa expert em lentes de porcelana. Muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço estar aqui compartilhando de todas as experiências com você, né? Afinal de contas, já estamos aí há 10 anos compartilhando experiências e fazendo milhares de sorrisos juntos. Muito é um prazer. Bem. Mais dúvidas é normal, você tem assim, um monte de ponto de interrogação. Então, clique aqui, entre em contato conosco. Vai ser um prazer inenarrável poder atender, poder receber você na nossa casa, fazer toda a jornada, gerar para você a melhor experiência. Você vai ver as fotos, radiografia, simulações, tudo que você precisa para tomar uma decisão com segurança, porque o seu novo sorriso, através das lentes de porcelana, está aqui na Clínica Bellis. Clique aqui, entre em contato que nós podemos te ajudar.